Fala Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Programando Qualidade. Nesse quadro eu falo sobre estratégias e dicas para melhorar a qualidade do seu código. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a subir de nível na carreira, entregando código de qualidade. E esse vídeo aqui é para iniciantes, para a galera que está começando. O que é um teste unitário e como ele pode melhorar a qualidade do seu código. E se você quer subir de nível na carreira de dev e não sabe como, tá meio perdido, tá meio perdida aí, já deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque toda semana tem muito conteúdo sobre esse assunto. E antes de falar o que é o teste unitário, vamos falar o que o teste unitário não é, porque eu vejo muita gente chegando aqui no canal, até pelas dúvidas, pelas coisas que a galera pesquisa para chegar aqui para encontrar meu conteúdo. E eu vejo que tem muita confusão sobre coisas que são meio que elementares para quem já está buscando qualidade, para quem já estuda, mas que não é para quem está começando. Então, vamos começar falando sobre o que o teste unitário não é. Teste unitário não é TDD. A galera acha que TDD é teste unitário, é fazer teste unitário. E são coisas relacionadas, mas não são a mesma coisa. Eu sei que TDD é uma coisa que está em alta agora, muito legal estar em alta, né? Mas a galera confunde muito, acha que teste unitário é fazer TDD e tal. E, cara, TDD é só uma técnica. É uma técnica de engenharia de software que usa o teste unitário como um recurso para programar. É diferente. Não quer dizer que você faz teste unitário e está fazendo TDD. Mas se você estiver praticando TDD, provavelmente você está fazendo sim teste unitário. Então são coisas que são relacionadas, mas não é a mesma coisa, beleza? TDD não é teste unitário, é uma ferramenta, né? Um recurso de engenharia de software ali que usa o teste unitário para programar. São coisas diferentes. E eu não vou falar de TDD aqui. Se você caiu aqui por causa do TDD, já pode ir embora, porque não é sobre TDD esse vídeo aqui, beleza? Uma outra coisa que teste unitário não é. Teste unitário não é um teste da aplicação toda. A galera acha que fazer teste unitário é testar o funcionamento da sua aplicação inteirinha. Se as coisas estão sendo gravadas no banco, se as coisas estão chamando as APIs certas e pegando a informação certa, e se o botão está clicando direito, e se aparece uma mensagem na tela quando você aperta o botão. E, cara, teste unitário não serve para isso. Você pode até checar algumas dessas coisas aí separadamente, mas não é o objetivo testar a sua aplicação como um todo. Se você quer fazer um teste da aplicação como um todo, você tem que usar outros tipos de teste, que tem outras características, que tem outros bônus e ônus ali que são diferentes de teste unitário. Então, teste unitário não é para testar toda a sua aplicação, beleza? Outra coisa que teste unitário também não é, e cara, como eu escuto isso nas empresas. Teste unitário não é a bala de prata da qualidade de software. A galera, não sei porquê, talvez por causa desse lance do TDD e de agilidade ter ficado mais, ter ganhado mais expressão na nossa área de tecnologia aí, a galera começou a achar que teste unitário vai resolver todos os seus problemas de qualidade. E ele não vai, ele te ajuda. Mas ele não resolve tudo. O fato de você fazer teste unitário não vai garantir que você vai ter toda a qualidade possível dentro do software. E eu sei que tem muito gestor por aí, tem muito líder de equipe que fala, não, eu sei que é assim, eu sei que não é assim que funciona, que é só fazer teste vai ter qualidade. Só que na hora do vamos ver, na hora do dia a dia ali, quando o bicho tá pegando, a primeira coisa que a chefia fala é, ué, mas por que tem tanto bug se a gente tem teste unitário? E as coisas estão relacionadas, mas o teste unitário não é a solução de todos os seus problemas na programação. Não vai deixar o seu código sem bugs só porque você fez teste unitário. Tem outras coisas que você precisa fazer. E isso é uma coisa que, cara, eu passo muito tempo reforçando aqui no canal e eu continuo escutando a todo momento. Então é por isso que às vezes eu gosto de fazer esse tipo de vídeo para deixar as coisas mais claras. Teste unitário ajuda, mas não é a solução de todos os seus problemas de qualidade. O fato de ter teste unitário não significa que você não vai ter bugs.
Pode ser que implique em não ter bugs, mas depende das outras coisas que você faz também. Não é só teste unitário. Então, se o seu chefe fica falando aí que não, eu sei que é, e na hora do vamos ver ele fica te cobrando lá que você tem que fazer teste unitário para não ter bug, pode falar para ele lá que está faltando fazer outras coisas, provavelmente. Se você fez teste e continua com muito bug, está faltando aprender outras coisas aí. Então, o que é esse tal de teste unitário? Lembrando que aqui o papo é de dev para dev, então eu não vou entrar nas teorias e nem na parte lúdica da coisa, beleza? Teste unitário é um código que serve para testar outros códigos. Você cria código que testa o seu código. Existem outros tipos de teste que têm essa mesma característica, por exemplo, o teste de integração, o teste funcional e até testes de segurança, por exemplo, né? São códigos que testam outros códigos. Porém, o teste unitário tem outras características também. O teste unitário é um teste que testa a menor parte do seu código, a menor porção do seu código. Quando a gente fala aqui sobre orientação a objeto, no caso do .NET ou do Java, estamos falando de um método, a menor porção de código é o método. Se você está falando aí de outras linguagens baseadas em paradigmas diferentes, por exemplo, paradigma funcional, como Clojure, como F#, como Go, por exemplo, você está falando aí de funções. Então, a menor parte do código são agrupamentos de código. E aí dentro da OOP, né, orientação a objetos, o menor agrupamento de código que você pode ter é um método. Tem gente que não pensa desse jeito. Você vai ver outras literaturas com outras opiniões, e é por isso que eu falei que o papo aqui é de dev para dev. Eu não vou entrar na celeuma do que é o que não é esse teste, porque o negócio fica complexo demais. Minha parada aqui é simplificar para te ajudar a entender. Então, para simplificar e para você não ter dúvida, cara, é o teste da menor parte do código possível. Então, testou um método, é teste unitário. Teste unitário também é uma ferramenta para a qualidade. Como eu disse, ele não é a bala de prata. Ele não vai resolver todos os seus problemas, mas é uma ótima ferramenta para ter um código de qualidade. A melhor ferramenta que eu conheço, aliada a outras práticas que você coloca no seu desenvolvimento do software ali, a finalização dessas práticas é o teste unitário. A materialização dessas práticas no final é teste unitário. É a melhor ferramenta que você vai ter para conseguir uma boa qualidade. Então ele faz parte sim da qualidade, só não vai salvar toda a sua lavoura. Tem outras coisas que você precisa aplicar também. Por isso eu disse que não é a bala de prata. Mas é uma ótima ferramenta para isso. A melhor que eu conheço, pelo menos. Vamos dar uma olhada num exemplo aqui para você conseguir visualizar o que é um teste unitário. Eu tenho aqui uma classe de teste que eu já tinha criado. Deixa eu alterar a visualização aqui da gravação, só para eu ficar menorzinho, para você conseguir ver. Eu estou usando aqui um framework de teste, que no caso é o MS Test. Se você quiser fazer teste unitário, você vai precisar de um framework. Não dá para fazer teste unitário de um jeito simples se você não tiver um framework. Você pode fazer esses testes usando um código C# comum, só que vai ser um pouco mais difícil. Os frameworks de teste vão te ajudar, vão te dar um apoio e vai deixar a sua tarefa mais fácil. Eu estou usando aqui MS Test, você pode usar o que você achar melhor, XUnit, NUnit ou sei lá o que você escolher aí. E aí, o que caracteriza ser um teste unitário? Dentro aqui do Visual Studio, né? Dentro do .NET e na estrutura do MS Test. Eu tenho um projeto aqui na minha solução, que é um projeto de teste unitário que você cria aqui no Visual Studio mesmo. A minha classe de teste, veja que é um código, lembra que eu falei que é um código que testa outro código. É um código como qualquer outro. Uma classe, né? Tem um projeto aqui e tem uma classe dentro. Essa classe, ela é atributada, no caso do MS Test. O XUnit, por exemplo, não precisa de atributo de classe, mas o MS Test precisa. E se não me engano, o NUnit também precisa. Você precisa informar para o .NET que isso aqui é uma classe de teste. Você vai entender o porquê daqui a pouco. E aqui é uma classe, como qualquer outra, só que o método de teste ele também é atributado. Ele é marcado aqui como test method. No NUnit, no XUnit, todos eles têm uma marcação para você saber que é um método de teste. E ele é um método comum mesmo, um public void aqui é teste qualquer coisa.
Esse cara aqui, quando a gente compila ele, por que a gente precisa dessas marcações, né, de test class, test method? Porque tem um cara aqui no Visual Studio que é o Test Explorer. E no Test Explorer, tá aqui, ó, tá pequenininho, mas acho que dá para você ver aí, ó. No Test Explorer, ele só vai mostrar os testes se eles estiverem atributados aqui. O próprio Test Runner, quando você for executar o teste, ele só reconhece isso como um método de teste se ele tiver atributado. Senão, não tem como ele saber que isso aqui é um método de teste. O Test Runner é um cara que vai executar seu teste aqui. Não vou entrar muito nas tecnicalidades, porque senão aí esse aqui vai virar um outro vídeo com outro direcionamento, né? Mas em outra oportunidade talvez eu te mostre aqui. Mas o que ele vai fazer é que ele vai rastrear todo mundo que está marcado com test method e vai mandar executar. E aqui o Test Explorer é uma interface do Visual Studio que te ajuda a visualizar esses testes, né? Fica mais fácil de você gerenciar por aqui. Você consegue fazer isso também por linha de comando, você consegue fazer isso lá no Visual Studio Code com um plugin, que não tem o Test Explorer, né? Mas você consegue fazer de outras formas, beleza? Aqui o Visual Studio vai facilitar a sua vida. Agora lembra que eu falei que o teste unitário é um teste, é um código, né, que testa outro código. Então, aqui eu só mostrei a estrutura básica de um teste. Para a gente criar um teste unitário de verdade, precisa ter um código para ser testado. Então, eu já tenho uma classe pronta aqui, que é uma classe anotação, que recebe aqui no construtor, aqui eu estou usando o Primary Constructors do .NET, né? Estou criando aqui, caso você não tenha familiaridade aí com essa versão C Sharp, né? Se não me engano, apareceu na versão anterior. Nós já estamos na 9, na data da gravação desse vídeo aqui. Isso aqui eu acho que apareceu no .NET 8, que era o C Sharp 11, se não me engano, tá? Esse recurso aqui, ele cria uma property automática aqui para esse parâmetro. Por isso que esse parâmetro está com caixa alta. Ele não é uma variável, né? Ele, na verdade, é uma property da classe anotação. Então, eu criei aqui uma classe anotação com um campo chamado texto e ele tem um método aqui, ó, extrair trecho inicial. Então, o que esse método vai fazer? Você passa a quantidade de palavras e aí o seu teste aqui, ó, ele vai ter, o seu método, né? Ele vai extrair uma quantidade de palavras de dentro desse texto, ó. Ele vai ter uma lógicazinha aqui, né? Faz um split nos espaços e vai contar a quantidade de palavras, vai retornar elas no final aqui. Uma logiquinha bem simples, só para a gente exercitar a coisa aqui, ó. Quando a gente vai criar um método de teste, a gente precisa dar um nome para esse método, como qualquer método que você cria no dentro do seu projeto aí. Eu vou criar aqui com um padrão que eu sempre uso, que é deveria, e o que eu quero que ele faça, né? Deveria retornar 2 palavras. E aí aqui, ó, eu vou declarar a minha classe anotação igual a new anotação. Tirar o teste aqui. E aí eu vou passar aqui o meu texto. Teste 1, 2, 3. E aí eu vou pegar aqui, ó, var resultado é igual a anotação ponto extrair trecho inicial. Então eu vou chamar o meu método aqui que vai ser testado. Estou aqui preparando o meu teste, né? Então instanciei a classe, vou invocar o teste, o método que eu quero testar, e eu quero pegar as 2 primeiras palavras desse texto. E aí eu vou fazer um assert aqui, que nada mais é do que verificar se o resultado desse método bate com o resultado que eu estou esperando para esse teste. Então eu vou usar aqui a classe assert are_equal e ele tem que me retornar aqui teste e o resultado. Vamos rodar esse teste aqui para ver o que acontece. Se você clicar aqui com o direito e der um run tests, ele vai executar esse teste. Você pode fazer essa execução por aqui também, ó. E aí é a parte interessante do teste, né? Quando o seu teste executa, ele tem um indicador aqui na sua IDE que quando está vermelho é porque o teste falhou. E quando está verde é porque o teste passou. Nesse caso, o teste falhou. E você pode ver aqui no Test Explorer, ou você pode ver aqui também. No Visual Studio, ele te mostra aqui o resultado do teste, ó. E ele falou aqui, ó, assert are_equal failed. Ele esperava teste, mas o resultado atual foi teste espaço 1.
porque ele retornou 2 palavras, né? Então aqui eu errei de propósito só para o teste falhar para a gente ver. Vamos corrigir esse teste aqui, né? E vamos ver o que acontece aqui. Vamos dar um run de novo. Vou rodar pelo Test Explorer aqui para você ver. Run. E rodou, agora passou. Ele retornou corretamente, né? Teste espaço 1. E o teste ficou verde aqui, ó. Tanto no Test Explorer quanto aqui no meu indicador do Visual Studio. Então, um teste unitário, ele serve para, como eu disse, um código que testa outro código. O meu objetivo aqui é testar a classe anotação, o método extrair trecho inicial. Veja que eu não estou testando a classe anotação, eu estou testando o método extrair trecho inicial. Como eu disse aqui lá no começo, é um código que testa outro código e que testa a menor parte desse código, ou seja, o método. Então, eu estou testando aqui especificamente o método extrair trecho inicial. Não estou testando outros métodos, não estou testando a classe inteira. Eu estou testando, criei um método de teste aqui para testar esse método. Se eu quisesse testar um outro método, eu criaria outro método de teste para fazer esse outro teste. Então, cada método de teste só vai testar um método da sua aplicação. Essa é uma regrazinha de ouro aí para o teste unitário, porque ele só tem que testar a menor parte do código. Tem várias outras boas práticas aqui. O objetivo não é te falar sobre as boas práticas, mas te apresentar para o teste unitário. O que é. Então, muita gente acha que teste unitário, como eu disse, é para testar sua aplicação toda. Não é para isso. Eu não vou testar se meu código aqui ele foi para o banco de dados ou se ele executou uma query. Não é para isso que eu estou fazendo o meu teste unitário aqui. Beleza? Então, estou respeitando aqui essas regras que eu coloquei aqui para você. Deixa eu voltar aqui para minha visualização do Visual Studio. Então, é sempre um código que testa outro código e que testa a menor parte desse código aí, que é um método. E quais são as vantagens de se fazer teste unitário? Porque muita gente acha que é só não ter bugs. E como você já viu aí, o fato de fazer teste unitário simplesmente, né, pura e simplesmente, não vai te livrar dos bugs. Provavelmente você precisa fazer outras coisas para resolver seus problemas de bug além do teste unitário. Mas ele tem muitas outras vantagens que a galera não sabe que existem. É muito melhor fazer teste unitário do que ficar fazendo debug. A galera aprende, principalmente no .NET, que testar o software é debugar. Fazer igual eu montei aqui, ó, uma aplicação, um console aqui, só para fazer teste do meu código, né? Deixa eu colocar aqui para você ver, ó. Vou executar esse código aqui, ó. Peguei aqui um texto da Wikipedia, né, para preencher a minha classe anotação e tô pedindo aqui, ó, 5 palavras. E aí tô chamando aqui, depois eu executo o programa e mando printar na tela. E aí, ó, tô gerando o texto aqui, ó. Ah, e beleza, aqui bateu com o que eu queria. Se eu peguei 5 palavras, era isso que eu queria. 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu código tá certo. E aí, o que a gente faz? A gente aprende a trabalhar desse jeito e acha que é o melhor jeito possível, porque eu consigo inspecionar as variáveis, consigo colocar breakpoint, consigo ver a execução do programa. Só que fazer isso aí uma vez é tranquilo, fazer duas é tranquilo. Na terceira, talvez já não seja mais tão tranquilo. Porque toda hora você está alterando o código, toda hora você precisa fazer uma coisa diferente, fazer um ajuste. E aí toda hora ficar executando o seu programa aqui para ver se está funcionando é difícil, é uma perda de tempo. Começa a encher o saco. E aí você para de fazer teste. Então fazer teste unitário é muito melhor do que fazer debug no Visual Studio. O debug não é, assim, não sou contra fazer debug, não estou falando que você não é para usar mais e deixa isso aí quieto. Não é isso. Mas o debug é uma ferramenta de diagnóstico e não é uma ferramenta de teste. Debug serve para você analisar a execução do código e rastrear bugs. Ah, deu esse erro porque a variável está com um valor incorreto. Deu esse erro porque não entrou aqui. Ou fazer uma análise da execução do código. É um apoio, mas não é para fazer teste. Testar seu código, você testa com teste unitário e não com debug. Você pode testar com debug também se você quiser, só que dá mais trabalho. E às vezes a gente não aprende a fazer teste unitário e acha que testar com o Visual Studio, com debug ou sei lá o que você usa aí, é o único jeito de fazer. E não é. Né? Testar com teste unitário é muito melhor do que testar com debug. Primeiro porque você escreve uma vez e roda infinitas vezes.
Como eu disse, você não precisa ficar startando seu debug toda hora. Você vem aqui, fez uma alteração no código, você simplesmente vai apertar um botão aqui, Run Tests, e ele vai executar o teste para você. É muito mais rápido do que ficar executando debug, colocando breakpoint, passando breakpoint, olhando variável e não sei o que. Isso demora. Fazer teste desse jeito é muito mais simples, é muito mais rápido, é muito melhor também. Você escreve uma vez, roda infinitas vezes. Assim, muitas vezes você não tem ideia do quanto isso economiza de tempo. Te faço um convite. Começa a medir o tempo que você gasta fazendo teste com debug. Começa a cronometrar. Ah, achou um problema? Beleza, pega seu celular, starta um cronômetro aqui do seu lado, né? Deixa ele rodando e vai executando aqui o programa em debug para você ver. Quanto tempo você perde fazendo o debug da aplicação? Às vezes sua aplicação demora para rodar, às vezes o banco está fora do ar, às vezes está apontando para o lugar errado. Tudo isso consome seu tempo. E depois você fala que não tem tempo de testar. Talvez seja porque você está usando seu tempo para fazer outras coisas e não para testar de fato. Então, escreve uma vez, roda infinitas vezes. Cara, isso é um benefício que não tem preço, de verdade. E até por você poder rodar infinitas vezes, ele tem um outro benefício, né, que é uma característica, mas que também é um benefício. O teste unitário é automatizado por natureza. Você pode rodar ele clicando no seu botão aqui do Visual Studio, mas você também pode rodar ele dentro de um pipeline de build automatizado. Você quer dentro do seu Azure DevOps ou dentro do seu GitHub Actions, você pode pegar os seus testes e executar ele logo depois do build. Então, buildou sua aplicação, você já vê se o teste passa. E se você fez alguma bobagem ali, automaticamente a sua esteira de entrega vai te dizer se seu código quebrou algum teste ou não. Você tem essa possibilidade. Isso não é possível se você estiver fazendo teste só com debug. Não tem jeito de automatizar um teste de alguém clicando o botão. Você entende o poder que isso traz, a produtividade que isso traz para o seu dia a dia? Cara, isso faz uma diferença gigantesca. E mesmo que você não tenha um pipeline, porque às vezes você fala, ah, André, mas eu não tenho esse nível de requinte aqui. Eu faço deployment na mão. Eu buildo da minha máquina. Ainda assim, você pode criar um script dentro do Visual Studio que executa seus testes logo depois que você builda. Ou você pode ativar opções dentro do próprio Visual Studio mesmo para fazer isso. Você pode usar extensões. Tudo isso é possível porque o teste unitário é automatizado por natureza. Então, cara, isso vai trazer uma vantagem gigantesca para o seu dia a dia. Uma outra coisa que ninguém comenta e que para mim é uma das coisas mais importantes do teste unitário, né? É que o teste unitário ele testa seu código com consistência. Imagina que você precisa fazer um teste. Você fez uma alteração numa regra e aí você está usando debug. Aí você precisa navegar em várias telas para chegar na sua funcionalidade lá e clica no botão, tem que esperar gravar no banco, tem que esperar acontecer algumas coisas e exibir uma mensagem na tela. Todo esse caminho que você passa leva ali de mais ou menos de 2 a 3 minutos para você executar. Entre debugar, né? Startar o debug, subir a aplicação, logar na aplicação, clicar nos links, executar não sei o que. 2 a 3 minutos. Estou sendo bem generoso aqui, tá? Porque muitas vezes isso demora mais. E aí você faz uma alteração. Aí a sua alteração não funciona da primeira vez. E você fala, pô, e agora? Aí você vai lá, volta pro debug, para o debug, altera e roda de novo. Ah, não funcionou. Para o debug, altera, roda de novo. Para o debug, altera, roda de novo. Se você faz isso 5 vezes e seu tempo de teste ali demora de 2 a 3 minutos, você ficou 15 minutos do seu tempo só para chegar no ponto de fazer o teste. Só para ver o resultado do negócio acontecer. E aí você acha que no seu dia a dia, na correria que você tá, e às vezes é só uma alteraçãozinha idiota, uma linha que você está alterando, e você tem que fazer esse teste toda vez. Você acha mesmo que você vai conseguir fazer esse teste com consistência? Que você vai conseguir testar sempre as mesmas coisas a todo momento? E isso, eu estou simplificando o cenário.
Porque às vezes não é só isso que você tem que testar. Às vezes você tem que testar, depois que você terminou, você precisa ver se as outras coisas que, essa funcionalidade que você mexeu, se elas não quebraram. Você tem que ver se teve impacto. E você tem que ir num lugar testar. Você vai ter que ir em outro lugar testar também. E às vezes você terminou seu teste ali naquele ponto ali que leva 2, 3 minutos. E quando você vai testar uma outra funcionalidade, ela quebrou. E aí o que você tem que fazer? Você tem que voltar, alterar seu código, testar ele de novo, 2, 3 minutos ali, ver se funciona. Se funcionou, você volta lá no outro que estava quebrado e vê se parou de quebrar. Então você tem que ficar fazendo teste de regressão também. E cara, isso começa a virar um trabalho infinito. Porque você perde um tempo aqui, perde um tempo ali, daqui a pouco você está só fazendo teste de regressão. E você está ali 2 horas, 3 horas do seu dia fazendo teste com debug. Não existe ser humano que tem paciência para fazer isso direito. Vai chegar uma hora que você vai falar, que se dane, isso aí deve estar funcionando mesmo. Vou clicar no botão aqui só para ver se beleza, se aparecer a mensagem já fecho tudo aqui porque funcionou. Isso enche o saco. Então é difícil manter a consistência se você faz teste manual. Nós somos seres humanos, não é porque você é ruim de teste. É porque é difícil manter essa consistência. A menos que você tenha um processo muito bem azeitado, que você tenha um cuidado com o teste, e vamos convir que nós como devs não temos muito cuidado com o teste, você não vai conseguir fazer isso consistentemente. O teste unitário ele já está escrito. Isso aqui não vai mudar a menos que alguém entre aqui e altere. Então esse teste ele vai ser executado da mesma forma várias e várias vezes, centenas de vezes, da mesma forma, sem você precisar mexer em nada. Isso aqui tem um poder gigantesco na qualidade do seu código, porque garante que toda vez o seu código está sendo testado do mesmo jeito. Isso aqui realmente é um benefício que para mim não tem preço. E eu falei que esses benefícios não têm preço, esqueci desse ponto aqui, ó. Tudo na vida tem um preço, tudo na vida tem um ônus e tem um bônus, tem vantagens e desvantagens. Então, o fato do teste unitário ter muitas vantagens, e eu elenquei só algumas ali para não me estender muito no ponto, acaba também tendo desvantagens, não tem jeito. A gente não consegue fazer tudo só do bom e do melhor, né? Nada no universo tem só vantagens, tudo vai ter um preço. E aí, às vezes você quer pagar esse preço e às vezes você não quer. Então, eu vou trazer aqui também algumas desvantagens para você entender que, apesar dos pesares, né, apesar de tudo, eu acho que ainda vale a pena. Mas existem coisas que você precisa aprender a lidar. Uma dessas coisas é que ele gera mais trabalho. Você viu aqui que ele é um código que testa outro código. Então, se ele é um código, ele vai gerar mais trabalho para você escrever esse código e depois para manter esse código também. Quando o seu código mudar aqui, esse extrair trecho inicial, né? Se esse método mudar, talvez esse teste tenha uma manutenção. Por exemplo, se eu incluir um parâmetro novo aqui, int tamanho, sei lá. Eu vou ter que vir aqui nesse teste e alterar ele, porque esse teste também vai quebrar. Olha aí, ó. Então, não são só flores, né? Se é um código, ele precisa de manutenção em algum momento. É claro que toda alteração que você faz no método vai gerar uma manutenção do teste? Não, depende do objetivo da sua alteração. Se ele alterou o comportamento, se ele alterou um retorno, se alterou um retorno para esta situação que você está testando. Tudo isso precisa de avaliação. Mas, de forma geral, esse teste sempre vai precisar de manutenção. A gente escreve o teste e escreve uma vez, né? E executa centenas de vezes, mas muitas vezes você vai ter que voltar lá para alterar esse teste também. Então, vai dar mais trabalho para escrever, vai dar mais trabalho para manter também. Ou seja, isso consome tempo. O teste não brota do chão. Por mais que você queira ser esperto ou esperta e mandar gerar no chat GPT esses testes, que eu não recomendo muito, não vou entrar nesse mérito também, mas ele não vai brotar do chão. Você vai precisar escrever e mesmo que você mande gerar de algum jeito, em algum momento você vai precisar dar manutenção neles também. É um código como qualquer outro. Então você vai ganhar mais trabalho aí, não tem jeito. Um outro problema dele
é que a curva de aprendizado para fazer teste unitário, ela é um pouco chata de passar. Então, como toda curva de aprendizado, ela não é uma curva linear, né? É uma curva exponencial. Então, é uma curva linear que ela só sobe em linha reta, né? Na diagonal assim, mas ela sobe numa linha reta. Geralmente, a curva de aprendizado, como qualquer outra coisa, ela é uma parábola, né? Uma curva exponencial. Ela vai indo e vai oscilando aqui. Em algum momento, ela vai fazer uma curva e vai subir mais em linha reta para cima do que na diagonal. Então, no momento que você aprender, você deslancha. Mas essa curva de aprendizado aqui, né, enquanto você está crescendo, pro teste unitário ela é um pouco chata. Então, como vai te tomar mais tempo para fazer, vai te dar mais trabalho, muitas vezes você vai demorar mais para entregar as coisas no início. E às vezes é difícil suportar a pressão dessas coisas. Às vezes seu chefe está te cobrando. Às vezes você mesmo está se cobrando de entregar. Então, passar por essa curva, no caso do teste unitário, muitas vezes é penoso. Se você não tem um método, se você não entende, se você não tem a visão. E é por isso que eu quero trazer os benefícios aqui para você entender que vale a pena. Só que a curva é chata. Então, você vai demorar mais para entregar no começo, não tem jeito. E muitas vezes você vai precisar aprender algumas coisas que você não faz ideia. Só que vai valer a pena no final. O que você precisa fazer aqui é não desanimar. Porque realmente é muito fácil largar tudo. Eu conheço, cara, dezenas de devs que começaram a fazer teste e estavam super empolgados no começo e não conseguiram passar da curva. Desistiram. Eu mesmo passei por um momento desse. Por um momento da minha carreira eu desisti também de fazer teste. Porque eu não tinha um método, eu não sabia como fazer. Eu não tinha ninguém para me ensinar. Eu não tinha incentivo. Quando eu comecei a aprender, não é igual agora que a galera fala de teste que você tem que fazer. Tá? Não era assim. Isso é uma coisa bem recente. Então, no começo foi difícil, mas eu consegui aprender porque eu consegui um método para mim ali. E aí a coisa deslanchou. Mas é muito fácil desanimar. Então, realmente é uma coisa que você precisa ter persistência, você precisa acreditar que vai te ajudar. Porque na hora que você passa essa curva, aí a qualidade do seu código explode. Então, realmente é difícil passar por ela, mas se você conseguir, eu tenho certeza que você vai gostar, porque vai te ajudar muito, vai trazer muito mais benefício, muito mais vantagem do que essas desvantagens aí. Tá, beleza, vantagens e desvantagens, mas assim, como que o teste unitário melhora a qualidade do seu código de verdade? Essa parte é muito legal de trazer para você aqui, porque muita gente acha que é só sobre bugs. Como eu já falei antes, né? Porque vai melhorar, vai ter menos bugs, o usuário vai reclamar menos. Mas as grandes melhorias de qualidade do teste unitário vêm na forma técnica, na forma de código-fonte de verdade. E é por isso que, para mim, teste unitário é a melhor ferramenta de qualidade para nós que somos devs. Muito melhor do que qualquer outra coisa que você imaginar. Porque o fato de começar a fazer teste unitário do jeito certo vai melhorar demais a sua vida como programador, como programadora. Vai deixar seu código melhor em vários aspectos. O primeiro deles aqui é que ajuda a entender o código. Cara, muitas vezes você tem dificuldade de entender. Às vezes você chegou na empresa agora e não sabe direito como o software funciona. Às vezes você não tem experiência de mercado mesmo, você é júnior. E tem dificuldade de entender o que o código faz. Não estou nem falando sobre regras de negócio por enquanto. Né? Mas só de entender o que o código faz de verdade. Por que essa lógica faz? Por que ela faz? Para que serve? E o teste unitário te ajuda a entender isso. Olha só o nome do teste. Deveria retornar duas palavras. Extrair trecho inicial. Pô, o método extrair trecho inicial deveria retornar duas palavras. Olha como o teste está te falando o que o método faz nessa situação. Então se eu passar 2, ele vai me retornar duas palavras. Como que ele faz para retornar essas palavras? Porque ele está passando por um loop aqui, ó, e está concatenando com espaço. Mas então no final aqui, será que vai vir um espaço
a mais na palavra aqui, por exemplo, não vem porque ele está dando um trim no final, né? Que tira os espaços das duas pontas. Então, para poder fazer seu teste unitário, você é obrigado ou obrigada a interpretar o código. Essa é uma habilidade que todo programador precisa ter. Ler e entender código. Se você não tem essa habilidade, você não pode nem se considerar programador. Nem se considerar programador. Ainda, né? Não estou dizendo que você, se você não tem essa habilidade, ainda. Você ainda não pode se considerar, porque precisa saber ler e entender. Você não precisa entender todos os milímetros que o software faz de tudo. Mas no momento que você está lendo o código, você precisa entender. E fazer teste unitário vai te forçar a entender. Porque você vai querer testar esse loop. Então quer dizer que ele está rodando a quantidade de palavras aqui. E se eu passar 0 nesse parâmetro aqui? Será que ele vai me retornar 0 palavras? Vou colocar 0 texto aqui para não confundir com O, né? Então será que se eu passar 0, ele me retorna 0 palavras? E aqui o retorno vai ser branco? Vamos rodar o teste para ver. E aí você vai começar a entender como o seu código se comporta, mas baseado em testes. Nesse caso passou. Ele realmente retornou 0 palavras. Ou um string em branco aqui. Será que se eu passar uma quantidade maior aqui, nesse caso ele tem 1, 2, 3, 4 palavras. Se eu passar 5 palavras, o que será que acontece aqui? Vamos fazer mais um teste. Deveria retornar 4 palavras. Porque na verdade estou passando 5, mas só tem 4 palavras. Será que ele vai me retornar teste 1, 2, 3? Vamos ver o que acontece. Aqui, teste 1, 2, 3. Vamos rodar esse texto aqui para ver. O teste falhou, nesse caso não passou. Ele deu um erro. A index was outside the bounds of the array. Então, quer dizer, ele deu um erro técnico aqui. Nesse caso aqui, eu preciso corrigir porque eu encontrei um bug. Então, veja que o fato de eu ir fazendo testes e adicionando situações, entendendo quais situações eu preciso testar, vai me mostrando o que o meu código faz. Eu sou obrigado a entender aqui o que o código está fazendo para poder corrigir esses bugs, para poder avançar com os testes. Então veja que a cada teste novo que eu adiciono, eu vou ganhando mais conhecimento sobre o código. E isso traz vantagens gigantescas para você. Outra coisa que o teste ajuda demais é que ele habilita refactoring. Muitos devs acham que assim, eu trabalho num código legado que é uma porcaria. O código é mal feito, tem método de 5.000 linhas. E é difícil de refatorar. Eu não consigo sair dessa roda do rato, porque eu mexo no código, o código é ruim. Eu deixo ele pior ainda, porque eu vou colocando cada vez mais gambiarra. E aí eu preciso aprender a fazer refactoring. Porque, cara, eu vi lá que refatorar é que é a parada. Então eu tenho que aprender a fazer refactoring avançado. E não é isso que você precisa. Porque não dá para fazer refactoring sem teste. Se você quer refatorar código sem ter teste, você tem que ter coragem. Porque é só o que te resta. O teste unitário ele vai te abrir outras possibilidades. Olha só que interessante. Deixa eu comentar esse teste aqui só para você ver. Eu tenho 2 testes aqui, E esses testes, eles estão me dizendo que o código está funcionando. Do jeito que ele está aqui, Se eu quiser alterar, por exemplo, ao invés de fazer a concatenação de strings aqui, que não é uma prática muito legal, eu vou usar um string builder, que é um concatenador de texto aqui, que evita que você fique fazendo essa concatenação meio zoadinha aqui. E aí, ao invés de fazer isso, eu quero dar um append. E, inclusive aqui, ao invés de fazer isso também, eu quero usar a interpolação de string, por exemplo. Para o meu código ficar melhor, ficar mais fácil de ler. Se eu colocar aqui um toString de trim, olha só, já melhorou um pouquinho. Mas deixa eu ver se meu teste continua passando mesmo com essas alterações. O que eu vou fazer aqui, Eu refatorei e vou rodar o teste. Se meu teste passou, eu sei que está funcionando. Então, o teste ele me proporciona uma rede de segurança não só contra bugs, mas para poder fazer refactoring com mais liberdade. E esse refactoring aqui ele foi bem simples. Eu só troquei string builder, uma concatenação de string, por um string builder. Mas eu posso fazer uma alteração muito mais pesada aqui. Ao invés de fazer um loop e concatenar com espaço, eu posso usar esses comandos aqui. Então, posso pegar aqui,
fazer um split no texto por espaço. Depois eu posso usar aqui a notação do .NET para pegar pedaços de arrays, né, fatias de arrays. Então, estou começando aqui do ponto 0 até a quantidade de palavras, né? E eu vou usar um take aqui, ó, para pegar a quantidade de palavras. E aí eu posso pegar aqui depois, ao invés de concatenar com espaço, eu dou um string.join e aí ele volta para o estado como ele era antes. Então, estou transformando esse cara aqui num array e depois estou voltando ele para string. Vamos ver se funciona agora. Já é uma alteração um pouco mais agressiva, né? Eu mudei várias coisas ali dentro do meu código. Ó, e o teste continua passando. Então, ele te dá uma segurança muito grande de fazer alterações. Eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer uma alteração só para você ver, porque o teste passou e às vezes você está falando, mas aí você está rodando o teste e não aconteceu nada. Ó, alterei o teste aqui para quebrar e os meus testes quebraram. Tá vendo? Então, essa alteração é que esse código já estava pronto, né? Eu sabia que ele funcionaria. Mas eu estou fazendo alterações livremente aqui e eu sei que o método ele continua se comportando do jeito que eu gostaria. Ou pelo menos do jeito que o meu teste diz que ele tem que se comportar. Então você ganha a habilidade de fazer refactoring de um jeito muito mais fácil. Você não vai fazer refactoring torcendo para as coisas darem certo. Torcendo para o melhor acontecer. Programação orientada à esperança. Não é isso. Você vai fazer refactoring consciente. Eu tenho teste. Eu sei que está funcionando desse jeito. Se eu alterar, ele tem que continuar funcionando igual. E se eu rodar o teste, eu estou garantido. É claro que isso aqui, de repente, pode dar algum problema. Como a gente viu aqui, tem situações onde pode dar bug. Mas para a situação que você tem mapeado aqui nos seus testes, está funcionando. Então, quanto mais teste unitário você fizer, quanto mais habilidade você tiver de entender o que o seu código faz para poder fazer mais testes, mais habilidade você vai ter para fazer refactoring. E não é porque você é o dev mais genial do mundo e conhece todos os recursos do .NET que eu mostrei aqui, por exemplo. É porque você aplicou uma técnica. Você aplicou uma coisa que pode ser replicada. E, cara, isso tem um poder gigante. Não é talento. É uma coisa que você pode ficar repetindo. Pô, se eu fizer teste em todo lugar, eu consigo refatorar qualquer lugar. Mesmo um método de 5.000 linhas. E isso é muito doido para quem não entende as vantagens do teste. Porque acha que fazer refactoring no método de 5.000 linhas é habilidade, é conhecimento técnico. E não é. É só você aprender a fazer teste unitário. Então, mesmo sendo um júnior, você consegue o mesmo resultado de um sênior. É claro que com as devidas proporções. Experiência, conhecimento, habilidade de analisar impacto, tudo isso pesa. Mas você também consegue aplicando uma técnica. Né? E teste unitário faz parte dessa técnica aí. Outra coisa muito legal que melhora na qualidade do seu código é que o teste unitário vira quase que uma documentação. Então ele está me falando aqui, ó, que nessa situação tem que retornar 2 palavras, nesta aqui tem que retornar 0 palavras. E o teste unitário ele vai me contando uma história. Às vezes eu não sei direito como o código funciona, eu bato um olho nos testes unitários do código. E se o dev escreveu o teste do jeito certo, o teste vai me contar toda a história do método. Ah, que nessa situação ele tem que fazer isso, nessa situação ele faz aquilo. É praticamente uma documentação de como o seu código funciona. É claro que não é uma documentação para pessoas leigas, né? Você tem que saber teste. Mas ele vai te contar como as coisas funcionam. Uma outra coisa que melhora muito na qualidade do seu código, e a maioria dos devs nunca nem pensou nisso. O teste unitário direciona seus estudos. Olha que coisa doida. A gente, no momento que a gente está hoje na tecnologia, cara, tem conhecimento para tudo que é lado, e tem livro, e curso, e inteligência artificial. E aí, cara, a gente começa a querer estudar umas zilhões de coisas que às vezes você nem vai usar. Quantas vezes eu já não me peguei estudando coisa e que eu nunca coloquei em prática no trabalho? E muitas vezes, não estou falando que isso é ruim, não. Que muitas vezes você faz por diversão, como eu faço às vezes. Mas às vezes não. Às vezes você queria
estudar uma coisa específica porque você acha que é necessário. Só que aí você sai estudando zilhões de coisas e começa a se perder nos assuntos. Que é um belo exemplo sobre isso, arquitetura. A galera quer estudar Clean Architecture, quer estudar arquitetura hexagonal, quer estudar modelos de microserviço. E chega no trabalho, tá mexendo num monólito gigante. E não tem nada de errado se você quer estudar arquitetura hexagonal ou arquitetura de sei lá o que você chama lá. O grande ponto é que às vezes você está estudando do jeito errado. Você está direcionando seu estudo do jeito errado. E o teste unitário ele te ajuda com isso. Porque muitas vezes você vai esbarrar em conceitos que você não conhece. Como, por exemplo, os próprios comandos do MS-Test, do XUnit, do NUnit. Ou até como ele funciona. Por que ele faz as coisas desse jeito? Como que o teste aparece aqui? Você começa a se interessar por coisas diferentes, mas que vão te somar no seu dia a dia. Vai te direcionar para estudar coisas que vão te trazer resultado. Do ponto de vista da arquitetura, isso também acontece. É muito comum no teste unitário você precisar de injeção de dependência. Porque se eu estou fazendo teste unitário, eu não posso ter dependências fortes, acoplamentos fortes. Então eu preciso muito de injeção de dependência. E às vezes você não faz ideia de como isso funciona. Injeção de dependência, o conceito da injeção de dependência, que é um design pattern, é um dos conceitos que você estuda na arquitetura. Só que às vezes você está estudando a injeção de dependência lá no meio da arquitetura hexagonal. Só que você não sabe aplicar aquilo. E você consegue aplicar no teste unitário. Então, às vezes, você tem coisas no meio dos seus estudos de arquitetura que te ajudam no dia a dia. Só que você não consegue direcionar essa energia do jeito certo. Então, o teste unitário ele vai te trazer conceitos que você precisa estudar de arquitetura, de análise de requisitos, sobre o C#, sobre o .NET. Só que ele vai te mostrar um jeito de aplicar, que é muito melhor do que você ficar estudando e nunca colocar em prática, né? Porque não vai somar nada na sua carreira. Então é um belo direcionador de estudos. No momento que eu comecei a aprender teste unitário, eu comecei a aprender muito mais coisas do que eu nunca imaginei. Então eu tenho certeza que ele também vai te ajudar, vai direcionar os seus estudos nesse sentido. E falando em direcionamento, para finalizar, eu quero que você coloque esses conhecimentos em prática. Não adianta você ficar aqui comigo um tempão e depois voltar para a sua vida ali dura de testar com o debug. Eu não quero que você faça isso. Então pega esse conhecimento agora, aproveita que ele está fresco na sua mente e comece a colocar em prática. O que você pode fazer que eu sugiro? Pega no código que você mexe hoje, no código do seu trabalho mesmo. Escolhe um método que seja bem simples. Um método que tenha 2 linhas, 3 linhas de código. Como esse aqui da anotação que eu te mostrei aqui no exemplo, né? Um código muito simples. E faz pelo menos um teste unitário nesse cara. Eu sei que talvez você esteja pensando aí, pô, mas eu preciso estudar, eu preciso aprender mais, eu preciso não sei o quê. Desencana disso, cara. Faz uma pesquisa rapidinho. Pega um artigo. Pega esse exemplo que você viu aqui, ó. Não é tão difícil quanto parece. Você não precisa de zilhões de coisas para fazer um teste. A minha ideia aqui não é te transformar, nesse vídeo aqui, não é te transformar num expert em teste, não. Mas eu quero que você comece a molhar o pé um pouco. Que você saia do seu teste com debug, que você comece a ver a coisa acontecendo. A ver como é. Às vezes a gente acha que as coisas não são possíveis porque você não vê acontecer. Você não vê os benefícios que eu trouxe aqui nesse vídeo hoje para você. Se você não vê, é difícil de acreditar. Então, eu quero que você comece. Não é para fazer teste num sistema inteiro. Não é para dar cobertura em 80% de cobertura no seu solo. Não é isso. Começa a fazer. E para começar, tudo que você precisa é fazer um teste. Não precisa de 50 mil testes. Não precisa. Faz um teste. Se compromete a fazer esse primeiro teste hoje. E aí você vai começar a ver que não é tão difícil quanto parece. Você não precisa estudar tanto quanto você acha. Pelo menos para começar. Né? E aí depois, se você quiser continuar, aí sim você procura um estudo. Mas começa. Tira da cabeça que teste não é para você, que é muito difícil, que você precisa estudar.
Porque isso aí só vai te travar e vai continuar deixando você testar ali seu código com debug, que é um pé no saco que você não vai conseguir testar as coisas direito. Você vai começar a ver que um outro mundo de qualidade, ele existe e que ele é possível. E se você quer subir de nível na carreira, é uma coisa que você precisa aprender. Não só porque vai te trazer todos os benefícios que eu falei, mas porque a maioria dos devs não faz. A maioria dos devs faz a mesma coisa que você faz aí, testa com debug. Então, se você quer subir de nível para ser diferente, para se destacar no mercado, na sua empresa, conseguir uma vaga melhor aí, pode ter certeza que o teste unitário vai te ajudar. Beleza? Então, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixa um comentário aqui para me contar se você conseguiu fazer seu teste unitário, se você não entendeu alguma coisa também, se tiver alguma dúvida, comenta aí, que é sempre bom trocar essa ideia com você. E se ajudou de verdade, compartilha esse conteúdo com outros devs para que a gente tenha cada vez mais pessoas entregando código de qualidade por aí. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.